Сход первого изделия, замечаний нет. Esse é o cenário agora, uma cidade completamente vazia e muitas pessoas em casa, esperando pelo pior. Muita gente armada, muita gente armada. As explosões que a gente ouviu agora foram, sem dúvidas, as mais fortes e as mais próximas desde o início desse conflito. Uma percepção aqui do centro de Kiev. Возбуждение снова. São 11 da manhã, eu tô deixando o hotel porque não dá mais. São pessoas que estão fugindo de bombardeios, literalmente, né? Tentando evitar bombardeios, muitas mulheres, muitas crianças. Foi um dos piores dias da minha vida, então o medo foi constante. Foi a pior noite da minha vida, tomei cada susto, escutando bomba, tiro. A gente viu tanques de guerra passando por cima de carro, aqui sem nada, sem mais, sem menos. Não dá pra gritar, mamãe, não dá, tem que ter calma. Há uma mobilização tanto do exército para que isso aconteça. Outra explosão agora com rajada de tiros também. A gente está aqui parado no trânsito, nós e milhares de pessoas que estão tentando sair desse país nesse momento. É bem tensa a situação. Isso aí tá pronto desde 2015? 2015. A gente atualiza, claro.
ouvindo? Alô, Chico? Alô, tá ouvindo agora? Tá ouvindo agora? Helena, tem mais. Helena, tem mais. Ok, tá bom então. Bom, tá. O que se leva nesse momento, embaixador? Os códigos, a bandeira. Tem mais coisa. Só tem as coisas do Jonathan. Tem elástico? Elástico? Não. Foi tudo por hora. A gente tem que levar também as malas, formatos. Que contém o que exatamente? Mala diplomática é uma expressão para dizer que é essa sacola identificada como mala diplomática, que ela tem passagem livre nas fronteiras, segundo a Convenção de Viena. Ninguém pode abrir. Pode, mas se abrir, tem problema com o país que está mandando. E o senhor acha que isso vai ser respeitado numa circunstância dessa? Sem dúvida, isso é respeito. Poderão passar detector de metais para ver se tem armas, alguma coisa, isso é normal, porque não é suposto ter mesmo, mas respeito. Isso não é uma dificuldade. Mesmo numa circunstância de guerra como a que estamos agora? Mesmo uma circunstância de guerra. Essas cadernetas de passaporte, porque podem ser falsificados e tem um alto valor no mercado negro. Então, para proteger tudo que é toda a documentação relativa ao Brasil, a brasileiros, tem que sair, tem que ser levado. Todos os tipos de passaportes, tudo tem que ser salvaguardado. Além disso, tem que levar os códigos da Embaixada de Comunicações, toda documentação sensível. Não é fácil, complicado. Mas enfim. Tem algo que vai ser destruído? Eu tinha que inventar justo na hora de queimar. Só não posso queimar minha mão. Por que essa decisão, embaixador? Isso está no protocolo. Só pode explicar exatamente assim o que está... Protocolo, nós estamos aqui queimando documentos confidenciais do governo brasileiro, porque em caso de ter, enfim, de a situação ficar ruim, o país foi invadido, como a situação está ficando bem complicada, a gente tem que destruir toda a documentação e queimar, não basta triturar, porque hoje em dia você consegue, né, remontar a documentação, então tem que queimar. Então é isso que a gente está fazendo, porque se a gente tiver que sair de Kiev e ir para outra cidade da Ucrânia, pelo menos a embaixada, todos os documentos já estão queimados. Foi um domingo quando eu cheguei a Kiev. Tava frio demais, era inverno, né? Fevereiro, muito frio.
já tinha uma tensão porque tinha aqueles 200 mil, né, quase 300 mil soldados russos cercando o país inteiro. A gente estava fazendo muita matéria sobre isso, tinha uma super tensão no ar, mas ninguém acreditava que ia acontecer um ataque na escala que aconteceu. Do you think, your opinion, do you think that they sent the soldiers to Kiev, to Ukraine? Now? Yeah, or in the next days? No. No. I don't believe in this. And if the Russians arrive here, what's the plan? I don't know if to. I don't know. I don't believe that they go here and we strong. We'll fight. Yes. Naquele domingo, eles estavam celebrando, lembrando um dia que marcava a Revolução de 2014. Eles estavam homenageando aquelas pessoas que morreram lá, lutando justamente contra a influência russa, né? A origem daquela revolução ali foi um presidente que na última hora rejeitou um acordo com a União Europeia por influência de Putin e começou a revolução, né? As pessoas queriam, principalmente naquela parte do país, estar mais próximas da União Europeia, né? Não da Rússia. Isso gerou toda aquela revolução, todos aqueles mortos. E esses mortos estavam sendo homenageados naquele dia. Nos dias que se seguiram, na segunda, na terça, eu me lembro de conversar com as pessoas, de sentir essa apreensão, mas não a crença de que um ataque em larga escala ia acontecer. O que mudou bastante o tom foi aquele discurso histórico do Putin, em que ele diz com muita clareza que ele não considerava a Ucrânia um país, mas parte da Rússia ou algo assim. Которую и в наши дни можно с полным основанием назвать Украина. When Putin says that Ukrainian is not like a country, how do you feel? It's not good for us, and I think it's bad for him because we were brave and we fight for our country. Would you fight? Yeah. Really? Really. If we need our country, we fight. Eu vou lutar. Eu ouvi isso de mulheres, ouvi de meninas de 18, 19 anos, sabe? Ouvi de pessoas mais velhas dizendo isso, não, eu tô pronto para lutar. Isso foi algo muito forte, assim, muito forte, porque Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Esse discurso do Putin, em que ele coloca em xeque a identidade daquelas pessoas, eu acho que aquele momento ali foi um momento que tocou os ucranianos profundamente. Eu estava em Moscou dias antes do início da invasão, cobrindo a visita do então presidente Jair Bolsonaro ao país, e o papo ali nos meios oficiais, eu conversei com vários russos dizendo, não, nós não queremos guerra. We don't want war. Never, never. Eu me lembro que eu tive uma conversa de bastidor ali com o então ministro das Relações Exteriores, o Carlos França, e ele me disse que tinha conversado com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, que tinha dito para ele que não vai ter invasão. A Rússia garante que não planeja uma invasão. O país divulgou imagem das tropas que retornaram da Crimeia, a península tomada da Ucrânia há 7 anos. Essa viagem à Rússia, na verdade, ela começa já de forma muito estranha. Eu já tinha ido à Rússia outras vezes e para ir, como jornalista, você precisa de um visto. Nós, como brasileiros, não precisamos de visto para entrar na Rússia, mas como jornalista eu precisava. Eu já tinha tirado esse visto outras vezes para viajar para a Rússia em cobertura presidencial, principalmente, ou de grandes eventos. E eu nunca tive tanta dificuldade para tirar um visto. Já tinha alguma coisa estranha. Eu lembro que a gente pegou o visto na embaixada e foi para o aeroporto direto, sabe? Perdemos dois voos porque o visto não ficou pronto. E em Moscou, o próprio ministro Carlos França me disse que esse assunto chegou até ele. Ou seja, por que um assunto de visto vai chegar até um ministro de Estado, né? Assim, não faz muito sentido. Outra coisa estranha que aconteceu e que é apenas uma teoria da conspiração, mas que não deixa de ser estranho,
é que eu e 2 colegas, o Sérgio Gabriel, da Bandeirantes, e o Igor Gilov, da Folha de São Paulo, nós 3, um dia antes da agenda do Bolsonaro e do Putin no Kremlin, nós testamos positivo para o coronavírus. Nos dias anteriores eu já tinha feito milhões de testes, eu estava fazendo testes diários, basicamente, porque a gente não sabia quando a gente não tinha ideia quando ia conseguir embarcar. E eu achei muito estranho aquele teste ter dado positivo, porque eu estava sendo testado todo dia, não tinha sintomas e tal. No dia seguinte, eu fiz outro teste, negativo. Pedi para os outros 2 fazerem, liguei para os meus amigos que façam o teste, os 2 negativos. Então estavam ali 3 dos mais experientes, talvez, jornalistas que estavam ali, testam positivo para coronavírus, perdem a agenda do Kremlin, portanto não podem ir ao Kremlin, e os 3 eram falso positivo. Os 3. É estranho, não é? Outra situação importante dessa viagem foi aquela frase clássica do Bolsonaro, né, com Putin. Somos solidários à Rússia. Isso pegou mal porque vários países interpretaram, né, aquilo como um apoio claro, né, do Brasil, do governo brasileiro à Rússia. Houve todo um esforço da diplomacia brasileira para que esta viagem, neste momento, não fosse interpretada como um apoio oficial do Brasil à Rússia na atual crise que envolve a Ucrânia. Isso é uma coisa. Outra coisa, e aí o governo Bolsonaro teve inclusive apoio de setores da esquerda. Outra coisa é países como Estados Unidos e Reino Unido fazendo pressão para o presidente brasileiro não ir a Moscou. O que não é problema deles, né? O problema é nosso. As escolhas que tem que fazer é o governo brasileiro. Quando eu digo que faz sentido que muitas pessoas pensassem de fato que não haveria uma invasão em larga escala como aconteceu, porque naqueles dias a Rússia fez um movimento anunciando retirada de tropas da Crimeia. O que aconteceu, na verdade, é que eles tiraram de um ponto da fronteira com a Ucrânia e colocaram no outro ponto. Mas a Rússia anunciou que estamos tirando tropas da Ucrânia. O presidente brasileiro que estava lá tentando ter um ganho político com aquilo, ele não disse textualmente, mas ele insinuou que o Putin fez isso por conta da influência dele estando lá. O que ele disse exatamente foi, coincidência ou não, o Putin avisou, o Putin retirou as tropas quando eu estava aqui. Ou seja, ele estava insinuando ali que evitou uma guerra, né? Essa teoria não durou 2 dias, 3 dias. E um ano depois do início da guerra, os ucranianos já se acostumaram a viver em estado de alerta. Para o conflito que já deixou milhares de mortos, não existe nenhuma negociação de paz à vista. O repórter Ian Boechat acompanhou na Ucrânia as primeiras batalhas e está de volta ao fronte. É o único repórter brasileiro na região do Donbass. Veja agora na série Diário de Guerra, um ano depois. O sol ainda não havia nascido na manhã do dia 24 de fevereiro do ano passado, quando os primeiros mísseis cruzaram os céus da Ucrânia. Enquanto o país era bombardeado, tropas russas cruzavam a fronteira pelo norte, pelo sul e pelo leste. Começava naquela madrugada gelada o maior conflito armado da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Acabou de amanhecer, a gente foi acordado pelo som das bombas que caíram aqui perto. A gente pode ver bastante destruição aqui. A destruição, na verdade, está na parte superior do prédio. Um ano depois, pouca gente sabe como e quando tudo isso vai terminar. A
Rússia, uma das maiores potências militares do planeta, não conseguiu subjugar a Ucrânia em poucos dias, como acreditava ser possível. E a Ucrânia, com apoio dos países da OTAN, em especial dos Estados Unidos, infligiu derrotas importantes à Rússia e, ao longo do ano, recuperou parte dos territórios que havia perdido no início da guerra. Nesse hospital em Lviv, no oeste do país, 300 pessoas aguardam para receber uma prótese como as que Taras e Andriy estão usando. Os dois perderam as pernas ao atravessar um campo minado na região do Donbass. Nós estávamos buscando uma posição segura para a nossa artilharia, então passamos por uma mina antitanque. Ambos os lados apresentam números com discrepâncias inconciliáveis. Rússia e Ucrânia dizem ter perdido menos de 20 mil soldados e, ao mesmo tempo, garantem ter eliminado entre 150 mil e 200 mil homens de cada lado. A verdade repousa silenciosa nos cemitérios. Como nesse aqui em Dnipro, na Ucrânia, ou tantos outros espalhados pela Rússia. Aqui, as sepulturas nunca param de ser abertas e as bandeiras trazem alguma cor a esse inverno quase sempre cinza. O sol, quando brilha, faz parecer que a guerra é só um pesadelo distante. Essa aqui é a Kretianska, é a principal avenida aqui de Kiev. Caminhar hoje por aqui me lembra os dias que antecederam a guerra, que todo mundo, ninguém acreditava que algo podia acontecer aqui. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Kiev hoje teve um dia muito tranquilo, como tem sido nos últimos dias aqui na capital da Ucrânia. A cidade segue a vida normal, como vocês podem ver aqui atrás de mim, o trânsito está circulando normalmente, os bares estão abertos. Os supermercados estão abertos e com fartura de produtos para ser vendidos para os ucranianos. Sirenes acabaram de tocar agora novamente. A gente ouviu que os tanques estão muito próximos de onde a gente está. Hoje, como a gente vê, esses tanques viraram atração turística aqui em Kiev. A guerra está longe daqui e a vida nessa cidade, tão bonita quanto é Kiev, voltou a uma estranha normalidade. Está tudo aberto. Hoje, nesse domingo de sol, todo mundo caminhando pelas ruas, mas a vida aqui pode mudar numa fração de segundos. Quando a explosão acontece, você não consegue reagir a nada. E então, quando você sai, as coisas são ainda piores. O fogo, a destruição, os corpos. E percebe que aqueles que te deram bom dia pela manhã já não existem mais. Era um sábado tranquilo quando o míssil atingiu o prédio em que Alexander viveu pelos últimos 10 anos em Dnipro. Mais de 40 de seus vizinhos morreram em um dos piores ataques a civis dessa guerra. Eu me pergunto sempre, o que fazer agora? Como seguir em frente? Eu não sei se serei recompensado pelo que perdi. Nessa guerra, novas tragédias acontecem a todo momento e logo se esquecerão da minha. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Mikhail Galuzin, afirmou que o país está analisando as iniciativas de paz do presidente Lula. O presidente brasileiro tem se movimentado no sentido de construir as bases de um acordo para o fim das hostilidades no leste europeu. Tomamos nota das declarações do presidente do Brasil em relação a uma possível mediação para encontrar caminhos políticos para prevenir uma escalada de violência na Ucrânia, corrigindo erros de cálculo no campo da segurança internacional, nas bases do multilateralismo e considerando os interesses de todos, disse Galuzin à agência de notícias russa TASS. A guerra completa um ano nesta sexta-feira. Foram várias as homenagens ao país invadido. A Kiev Opera House foi iluminada pelo artista suíço Gerry Hofstetter.
Segundo o Ministério da Cultura ucraniano, o evento faz parte de uma turnê do artista em homenagem às vítimas. Para marcar o aniversário da invasão russa, foram realizadas homenagens também em vários países. Em Bruxelas, os prédios da União Europeia receberam as cores da bandeira ucraniana. Em Paris, a Torre Eiffel foi iluminada com as cores do país invadido. Já em Londres, um protesto. Manifestantes pintaram uma rua em frente à Embaixada da Rússia, com as cores amarelo e azul para lembrar a Ucrânia. Também na capital britânica, os londrinos lotaram a Trafalgar Square para uma vigília. Qual?